Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez é um prazer estar aqui tratando da nossa coluna Educação na Cidade, num dia tão especial, onde os professores do estado de Pernambuco receberam a segunda parcela do Fundeb, né? Então, todo mundo aí esperando esse dinheiro aguardado. E aí, então, o governo do estado de Pernambuco também anuncia que para as pessoas que tiveram algum tipo de problema, que não fizeram cadastro, para herdeiros, por exemplo, haverá um escalonamento do pagamento que vai até o final de dezembro. Então, se entrar no site do governo do estado de Pernambuco, nós conseguimos perceber rapidamente esse calendário e as pessoas que porventura tiveram algum problema têm aí a sua oportunidade de recebimento. Mas vamos para o tema que, de fato, nos traz a coluna de hoje. Esse tema é o tema chamado de, nós denominamos de educação indígena premiada. E por que nós fizemos essa denominação? Porque essa semana saiu uma premiação chamada de Aprender Valor. É uma premiação dada pelo Banco Central do Brasil a escolas que promovem boas práticas de planejamento financeiro para uma escola que fica lá no município de Itacuruba, no sertão de Pernambuco. O nome dessa escola é Escola Estadual Indígena Josefa Alice da Conceição. E o que a escola Josefa Alice da Conceição, fez de diferente e merecesse essa premiação? Então, essa premiação, nós já dissemos a princípio que ela tem a ver com ensinar, educar os alunos a terem boas práticas no que diz respeito ao manuseio, a fazer planejamento financeiro. Entretanto, a educação indígena tem algumas peculiaridades. E dentre essas peculiaridades, é importante que nós saibamos que ela é um modelo educacional que corre em paralelo com a educação tradicional. Isso significa dizer que a cultura, os valores, as lendas, a escrita e a fonética dos povos originários localizados naquela determinada localidade, elas são preservadas dentro da educação indígena. Então, se você é uma criança indígena, então você vai ser alfabetizada na língua portuguesa, mas também na sua língua originária. E isso é importantíssimo, porque muita gente não sabe que o Brasil tem mais de 200 dialetos ou línguas faladas por pequenos grupos. Esses dialetos, essas lendas, ou melhor, essas línguas, elas são parte de um arcabouço cultural maior que envolve religião, hábitos, valores, histórias muito próprias, lendas, ou seja, tudo isso forma esse universo muito particular de cada uma dessas populações. Antigamente, a gente chamava até esse grupo de índio, Só que essa palavra hoje é considerada uma palavra pejorativa, porque ela diz respeito à forma como o colonizador europeu, ele encarava, ele lidava com essas populações que nós denominamos como povos originários. Índios nada mais é do que um equívoco da primeira esquadra que chega aqui nas Américas e que acredita que tenha chegado nas Índias quando se depara com aqueles povos originários. E assim os denomina. Mas nós sabemos, que hoje nós temos povos originários altamente diversos, cada um com as suas peculiaridades. Dentre os estados do Nordeste, o estado que mais tem populações originárias diversas é o estado de Pernambuco. Então, em Pernambuco, a educação indígena não é uma coisa nova, ela já é uma coisa que já tem uma certa maturidade, uma certa maturação. E aí a gente tem, o entendimento, a compreensão de que essa escola estadual indígena, Josefa Alice da Conceição, ela é uma escola que promove boas práticas e que tem a ver com o processo de planejamento de futuro. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando nós lidamos com a educação é fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes consigam enxergar adiante, consigam enxergar para o futuro. Elas têm muita dificuldade de fazer um planejamento de qualquer coisa, desde as suas atividades escolares até um planejamento daquilo que elas desejam ser na vida, até porque são crianças, então isso é natural. Entretanto, quando nós vamos educando dentro de uma sistemática de que eles aprendem a planejar, a esperar, a plantar para colher depois, isso se torna muito mais fácil para se criar um adulto que tenha uma condição de ter maturidade para fazer a administração da sua própria vida, da sua família, das suas finanças, do seu trabalho, enfim. E uma curiosidade relacionada a essa escola e que a conduziu para o prêmio é que quando eles falam em planejamento e quando eles falam em planejamento de recurso, eles não estão falando simplesmente de planejamento econômico, eles estão falando de um planejamento de vida.
Eles estão falando de um planejamento econômico que tem a ver com sustentabilidade, com preservação da cultura, com preservação dos valores da comunidade, com preservação de tudo aquilo que impacta de forma a que aquela comunidade considere como sendo essencial. Em uma época em que as pessoas pensam muito em dinheiro e que cada vez mais a gente sofre processos de adoecimento relacionados a uma exaustão da vida, né, desse existir muito rápido, muito célere, que a gente nem percebe a vida passar, é muito importante nós sabermos que planejamento tem a ver com vida feliz, com vida plena, com sustentabilidade e com sentimentos comunitários. Então, mais uma vez, parabéns aí a essa escola que nos dá uma lição que nós precisamos reaprender com os nossos povos originários, uma lição que diz respeito ao fato de que nós precisamos aprender a valorizar muitas coisas que não são medidas do ponto de vista econômico, tá? Então, encerramos por aqui a nossa escola, a nossa coluna, melhor dizendo, a Educação da Cidade, e mais uma vez, né, queremos parabenizar a Escola Estadual Indígena Josefa Alice da Conceição. E, como não podia deixar de ser, queremos aproveitar esse momento também para dar os nossos votos de solidariedade aos pais daqueles alunos que sofreram um acidente de ônibus essa semana, aqui na região da Mata Norte, né? Aqui na região de Xangrande, e que terminou fazendo com que 16 pessoas, né, elas ficassem feridas. Então, é muito triste ainda a situação do nosso transporte escolar. Se faz necessário sempre uma cobrança muito séria no que diz respeito à qualidade desse transporte, verificar as condições de transporte, as condições físicas, as condições que são relacionadas a quem está dirigindo esse transporte, para que as nossas crianças elas tenham segurança de ter acesso ao básico, que é a educação. Assim sendo, um bom final de semana.